Olá, meu nome é Poliana Nunes Ramalho. Gostaria de dar continuidade na leitura do texto de Otto Maria Carpo, do livro chamado A Literatura Alemã, de 1994. Então, o livro, ele tem uma organização, assim, que começa a falar da literatura alemã, começa no capítulo As Origens, aí vem a literatura dos cavaleiros, e aí ele coloca os capítulos Outono da Idade Média, Humanismo e Reforma, Barroco, Racionalismo, Sturm und Drang, Pré-Romantismo, Classicismo e Anticlassicismo. Aí vem Romantismo, depois Pré-Revolução e Revolução, Realismo e Província, Oposição dos Naturalistas, Simbolismo e Maturidade, Expressionismo, República de Weimar, Contemporâneos. E no livro tem a organização, que é como se fosse um pós-fácil, de Willy Bolin, que fala de 1960 a 1990. Então, esse livro é um livro, assim, apesar de parecer, ele é acessível, mas ao mesmo tempo é difícil entender, assim, é um livro que, assim, para quem eu que tenho interesses também de estudar um pouco mais sobre a literatura de língua alemã, e é um livro que é acessível, ao mesmo tempo é difícil, não é fácil compreender, como um panorama. Então, eu tenho achado bem interessante, né, a leitura do Carpo. Então é importante refletir que o panorama de Carpo não é a única fonte de leitura sobre a literatura alemã, mas é uma das fontes mais importantes escrita em língua portuguesa. Então, assim, certamente há outras fontes de leitura sobre a literatura alemã, que pode ser que outros autores e críticos vão dar uma outra perspectiva, né, um outro olhar sobre alguns autores de língua alemã, alguns estilos de época. Então, por exemplo, falando sobre o outono da Idade Média, o Carpo mostra que no século XV não teve na Alemanha o brilho crepuscular do outono da Idade Média. Na Borgonha, e muito menos o ímpeto primaveril do Quatrocento na Itália. É na Alemanha a época da dissolução do Império Medieval, da decadência da aristocracia feudal, da corrupção da igreja, sem que nascessem novas formas de sociedade. Isso está na página 21. Então, de acordo com Carpo, a grande época de Nuremberg, por exemplo, e Augsburgo só chegará no século XVI com humanismo e reforma. Então, o que Carpo parece mostrar que no século XV, em termos linguísticos, devido às conjunturas da época, o Neue Hochdeutsch, o alemão novo, nasceu lentamente e teve suas origens na chancelaria de Praga, e é o que mostra esses usos linguísticos de funcionários da chancelaria são compreendidos pelo leitor moderno muito mais do que o alemão medieval. Então, havia nesse período os Meistersinger que pretendiam entrar na herança literária dos cavaleiros. Em termos de literatura, Carpo mostra que havia uma produção literária de valor relativo. São sátiras grosseiras ao que influirá em Erasmo e Gil Vicente, e paródias de rústicas de europeia popular de cavaleiros. Então, quando ele começa a falar sobre humanismo e reforma, então ele fala, né, de acordo com Carpo, a história da Alemanha é repleta de catástrofes, guerra dos camponeses, Guerra de 30 anos, absolutismo, opressão napoleônica, isso é uma questão historiográfica, né? Revoluções fracassadas. Então, com tudo isso, o autor mostra que sempre foi viva no espírito alemão uma procura por um paraíso perdido quando tudo estava bom e certo. Então, o crítico mostra que os românticos de 1800 eles acreditavam recuperar essa idade de ouro da Alemanha Imperial da Idade Média. Então, essa vaga recordação foi vista em uma obra de mestres e cantores de Wagner, por exemplo. Em Nuremberg, em Augsburgo, procura o turista até hoje os vestígios da grande arte dos Dürer e Peter Vischer, da cultura literária de grandes burgueses como Pirckheim e Amerbach, não sei se estou pronunciando certo. É o humanismo alemão. Então, o ponto de vista historiográfico de Carpo mostra que o humanismo alemão ainda não teve aquele brilho retórico do humanismo italiano, por exemplo, que redescobriu e reinterpretou as obras da antiguidade. E também não teve a força criadora do humanismo francês, que deu a Montaigne
os poetas de Pleyade, nem a capacidade pedagógica do humanismo inglês. Então, do humanismo, o Karpov destaca, por exemplo, Erasmo de Roterdão, que é de 1466, 1536. Essas informações podem ser encontradas na página 25. Não pertence propriamente à literatura alemã. Ele fala que o Erasmo de Roterdão ele era um holandês de nascimento, humanista por formação, estava igualmente em casa em Louvre, em Paris, em Oxford, em Roma, em Basileia, em Friburgo, usando exclusivamente a língua internacional daqueles dias, que era o latim. Então, sobre Roterdão, Karpov mostra que era um homem de muitas facetas, né? Ele era cristão, filho fiel da igreja romana e ao mesmo tempo zombava de dogmas e sacramentos. Foi contra o tradicionalismo romano, mas não aderiu à reforma, sendo depois atacado por Lutero. Aí ele fala também sobre uma importante personalidade que foi o Lutero. Martin Luther, que é de 1483 a 1546. Página 26, que tem essas informações. O Karpov diz que a sombra de Goethe nos perdoe, nas palavras do Karpov, personalidade mais influente da história da literatura alemã, que decidiu-lhe o destino, fazendo dela uma literatura protestante e separando-a da civilização das nações católicas, calvinistas e livre-pensadores do Mediterrâneo e do Ocidente. Então, o Lutero, ele era patriota, sendo humanista, mas não era propriamente nacionalista. Karpov mostra que a ideia moderna de nacionalismo que nós temos hoje é incompreensível a Lutero. Ele é de 1483. Então, um monte de mentalidade fundamentalmente medieval, formado pela leitura intensa da Bíblia e Santo Agostinho, e apenas desviado do caminho da ortodoxia pela filosofia nominalista, pela rebeldia contra a disciplina monástica e por experiências místicas e pseudomísticas. Foi um dos grandes gênios religiosos da humanidade, não foi um anjo da luz, foi, como se diz na Alemanha do seu tempo, um grobianus, homem grosseiro, lançando palavrões incríveis com a mesma paixão que dedicava à boa música e com que combateu os pobres camponeses revoltados. Então, Karpov chama seus escritos de extraordinário domínio da língua, que eram escritos polêmicos, como se fossem escritos jornalísticos da época. São as maiores obras de jornalismo em língua alemã, nas palavras de Karpov, página 26. Mas o que Karpov destaca dos escritos de Lutero é que ele foi o maior tradutor de todos os tempos. Então, a importância do Lutero também é na tradução, porque ele trouxe para a Alemanha que as pessoas não tinham acesso à língua, as pessoas não tinham acesso, aquelas pessoas que não tinham acesso ao latim. Então, o Lutero trouxe traduções da Bíblia, do Novo Testamento, que em 1522, Velho Testamento em 1534, assinalava o nascimento da nação alemã moderna. Mesmo quem nunca tenha lido essas traduções por ignorância, de acordo com Karpov, e mesmo quem nunca as leu por motivos de convicção religiosa, não pode falar ou escrever em língua alemã sem usar constantemente expressões e locuções criadas por Lutero. Então, é possível conferir isso na página 26. Karpov mostra a importância histórica de Lutero, mas que propriamente não criou a língua, o alemão moderno. Ele modernizou e vivificou o uso linguístico da chancelaria de Praga, adaptando o seu dialeto nativo da Saxônia. Então, Karpov mostra que a literatura dessa época não era ainda literatura propriamente, mas um documento histórico. Então, o alemão de Lutero ainda não é o de Goethe, nem é o de hoje. São consideráveis as diferenças morfológicas, sintáticas e ortográficas. A língua da época de Lutero ainda era rude, de aparência inculta. Então, o Karpov cita outros nomes importantes, autores. À época da Reforma, por exemplo, Hans Sachs, ao que o crítico destaca, escreveu um poema a Lutero e cita Johannes Fischart, também do período da Reforma. Mas, ao que Karpov nota, a reforma causou várias mudanças, nas quais algumas não se deu como progresso devido a várias conjunturas próprias da época. Então, de acordo com... Então, é interessante pensar, porque, assim, lendo o panorama que o Karpov faz sobre a literatura de língua alemã,
a gente começa a pensar também sobre, por exemplo, a literatura brasileira. E assim, é interessante pensar que, por exemplo, na leitura que assim, a gente procura, eu fiquei procurando qual seria o marco da literatura alemã, quando que a literatura é considerada uma literatura de língua alemã. E no Brasil também existe essas discussões que alguns consideram a literatura brasileira antes do romantismo, outros consideram no período do romantismo, outros consideram a literatura no modernismo. Então é assim, é a mesma complexidade de tentar entender qual o marco da literatura de língua alemã, né? Então, de acordo com o crítico Carpo, a reforma luterana não foi, em vários sentidos, um progresso. Para que a vitória da Igreja não fosse posta em perigo junto aos poderosos por uma aliança com as forças da Revolução Social, Lutero tinha, em 1525, tomado partido contra os camponeses revoltados, que exigiam a liberdade civil e econômica junto com a religiosa. O luteranismo tornou-se religião oficial dos príncipes feudais, das universidades e da burocracia. Então, após Lutero, o crítico comenta que a Alemanha, com a reforma, separa-se do Ocidente, deixando de ser humanista. Então, o documento desse divórcio do humanismo e da reforma é um livro anônimo de inesperadas consequências literárias. É a história do Dr. Johannes Faust, publicada em Frankfurt em 1587, pelo editor Johannes Spies. Essa história, como nota o crítico, foi mais tarde reinterpretada. Essa história anônima que circulava nessa época, em 1587, foi reinterpretada por Malou e Lessing, Goethe e por dezenas de outros poetas, como Valéry e Thomas Mann. A fonte do enredo, aquele Faust de 1587, é um romance popular, cujo autor anônimo não podia adivinhar o imenso futuro literário do seu livro ou não tinha esse interesse. Então, era da página 28. Aí com isso, no barroco, né, a historiografia antiga explicou o suposto baixo nível, né, na questão do barroco. Aí o Carpo fala, a historiografia antiga explicou o suposto baixo nível da literatura alemã do século XVII, pelas devastações materiais e espirituais da Guerra dos 30 Anos. Mas essa tese já não pode ser sustentada, primeiro, porque a decadência começou muito antes daquela guerra. Começou propriamente com a morte de Lutero. Depois não se pode falar de baixo nível quanto à literatura alemã da época barroca. Trata-se, ao contrário, de uma fase de realizações admiráveis, como não houvera assim desde o fim da literatura medieval dos cavaleiros. Em vez de verificar a decadência literária, verifica-se o fato de uma alta literatura, mas sem base popular. O que o Carpo parece mostrar é que na época do barroco não havia uma comunicação mútua, como ele mesmo diz, entre o povo e os grupos letrados, ao que isso foi se modificando. Então, no começo do século XVII, apresentou-se a primeira oportunidade de uma espécie de redenção da literatura alemã pelo contato com o teatro de Shakespeare, que na Inglaterra contemporânea agradava igualmente à aristocracia culta e aos espectadores populares. Então, o Shakespeare foi se aproximando na época do barroco na Alemanha. Então, no início, representavam em inglês, de modo que o público alemão entendia as peças só como pantomimas. Eles entendiam só como uma representação corporal, porque não tinha nessas peças o texto propriamente. Então, o Carpo mostra que as peças foram representadas inicialmente sem o nome do autor, que ainda não era conhecido pelos alemães, e as representações ainda não eram propriamente Shakespeare. Eram umas cenas rudes para fazer o público rir. Então, do texto shakespeariano não ficou quase nada nesse período. A língua alemã da época ainda não era capaz de recebê-lo. Passaram mais outros 150 anos até Shakespeare ficar conhecido e recebido na Alemanha. Então, teve sorte melhor, por exemplo, a comédia dell'arte italiana, porque nessas comédias improvisadas naquele período, o texto ele não tinha grande importância, né? Então era mais compreensível. Então, em Viena, na cidade de cultura meio latina, o teatro cômico italiano encontrou ressonância. Aí ele fala de Joseph Anton Straczynski,
que foi o fundador do Teatro Popular Viennense. Página 30. Então, assim, para fazer um resumo do Carpo, que é bem difícil, assim, também, o olhar historiográfico de Carpo mostra como a literatura de língua alemã, para se constituir enquanto literatura, foi se modificando ao longo do tempo, entremesclada às conjunturas da época, nos quais a Alemanha, por exemplo, que ainda não era uma nação, e por isso a língua e a literatura alemã ainda estava se modificando em meio aos problemas durante a Guerra dos 30 anos. Ao que nota o crítico, por exemplo, como os jovens aristocratas daquele momento, que tinham a chance de fazer um grande tour pela França e Itália, quando eles voltavam para a Alemanha, eles sentiam um nível literário da França, da Itália, de outras nações que já estavam mais à frente, e por isso eles notavam a língua alemã cheia de desregramentos gramaticais, por invasão de vários dialetos, irregularidade, falta de regras prosódicas. Então esses jovens, eles fundaram uma chamada Sprachgesellschaften, que eram sociedades linguísticas, que formavam-se, portanto, e assim formou-se, portanto, o barroco alemão. Então Carpo nota que havia alguns defeitos inicialmente nessa literatura, muito cheia de formalismo, de preciosismo, muito voltada ao absolutismo monárquico, mais estoico do que cristão. Então, ressurgindo a importância do barroco, a importância do barroco ressurge depois, em 1920, só depois, a partir dos estudiosos como, alguns eu não sei pronunciar o nome, César Benjamin, Sporer, Günther Müller e outros estudiosos que tinham interesse de eliminar o hiato do século XVII. Então, depois, foi revalorizado o barroco também na Inglaterra, Holanda e Espanha, na Itália. O autor mostra que a supervalorização tardia do barroco em torno de 1920 chegou a certo exagero, mas que foi importante essa valorização devido à desvalorização e o desprezo que ocorreram em 1720. Então, assim, algumas anotações que eu fiz, eu ainda tenho que corrigir, mas é interessante pensar como que o barroco ele foi mais entendido depois, porque no século XVII, com isso, o crítico mostra que os pensadores do século XVII retomavam mais o humanismo e tinham seus modelos o romance aristocrático francês e o romance picaresco espanhol. Mas na Alemanha do século XVII, alguns autores como Calderon ainda não entravam. Por exemplo, no século XVII ainda não era entendido autores como Calderon. Então, por exemplo, Martin Opitz von Boberfeld, de 1597 a 1639, devia se tornar mais tarde a vítima principal contra os inimigos do barroco. Ele foi responsabilizado por tudo, não foi certamente um grande poeta, nem num espírito de visão larga, mas a literatura alemã deve-lhe o reatamento das relações com a Europa. Então ele fala do Paul Fleming, de 1600 e 1640, que era autor de sonetos de casta paixão erótica e de um estoicismo viril. O Opitz e Fleming eram da Silésia. Então, de acordo com Carpo, o hiato entre a primeira e a segunda escola silesiana foi consequência da Guerra dos 30 anos, na qual todas as potências do continente europeu se bateram em solo alemão sobre o pretexto de intervir na guerra de religião entre os católicos e os protestantes na Alemanha. Então, aí ele comenta que nunca em outro país foi submetida a tão cruel e sistemática devastação, sendo a população em certas regiões reduzida à 10ª parte e sendo destruídos todos os valores materiais e morais. Então foi a maior catástrofe da história alemã, da qual saiu um país paupérrimo, atrasado e politicamente dividido em inúmeros e pequenos principados, governados no norte por mesquinhos régulos luteranos e no sul relaxados prelados católicos. Então ele fala que isso era chamada mentalidade barroca, uma mentalidade barroca na Alemanha. Então o que o Carpo mostra é que essa chamada mentalidade barroca, especificamente alemã, se difere da mentalidade do barroco latino, por exemplo, inclusive na Áustria católica, e do barroco protestante inglês e holandês,
pela estreiteza do ambiente muito empobrecido naquele contexto, pela brutalidade dos costumes e pela íntima insegurança religiosa. Então ele fala, o Carpo mostra, que em tempos difíceis durante o Barroco e guerra, o refúgio era a religiosidade. Então, por isso que isso é algo muito essa questão é muito próprio deles, né? Quanto mais difíceis se tornaram os tempos, tanto mais íntima se tornou a religiosidade. É o século em que foram escritos os maiores corais da Igreja Luterana. Esses hinos maravilhosos, como mostra Carpo, que todo mundo conhece como títulos e coros das cantatas de Johann Sebastian Bach, surgiram assim corais anônimos, versões espirituais de canções populares. Então era o que as pessoas ouviam naquele período, né? Então, grandes poetas do barroco alemão foram, por exemplo, Andreas Gryphius, que é de 1616 a 1664, escreveu vários sonetos e o teatro trágico em dialeto silesiano de forma classicista, mas de substância barroca. Então tinha os coros líricos. O Friedrich von Spee, de 1591 a 1635, representa o barroco na parte católica, preferia a língua latina. Então, Carpo comenta que o teatro jesuítico em língua latina, na Alemanha do século XVII, é muito rico nessas canções. Então, Carpo faz uma leitura de como era considerada a mentalidade da época em torno de 1600 e 1700. Johannes Schäfer, 1624 a 1677, foi mais conhecido sob o pseudônimo de Ângelo Silesius, com quem assinou o volume da Cherubnische Wandersmann, o Caminhante Angélico. É verdadeiro breviário de uma mística que, embora sinceramente cristã, se aproxima perigosamente da fronteira do panteísmo. Os grandes acontecimentos históricos da fé cristã, o nascimento e lascívio dos episódios eróticos meramente imaginários, era um moralista do qual já Lessing, por exemplo, gostava, que o redescobriu uma antecipação da mentalidade razoável do século XVIII. Havia outros autores, como Michael Moncheroche, Johann Jakob Grimmenhausen, que com sua obra em prosa, chamado Simplicismo, escreveu ao modo de Bildungsroman, com obra mais realista, ao que remete à Guerra dos 30 Anos. Então, quando chega no racionalismo, o Carpo nota que a literatura alemã medieval está inscrita numa língua cujo entendimento requer estudo especializado, por exemplo, a literatura medieval. Mesmo as canções dos Nibelungos nunca poderá voltar a ser literatura viva, como ele descreve. Então, além disso, a literatura medieval alemã não pode competir em importância, nem sequer para os próprios alemães, com a italiana de Dante, Petrarca e Boccaccio, nem com a inglesa de Chaucer, também parece inferior às literaturas modelo, a provençal e a francesa medieval. Então, ele fala que a literatura alemã verdadeira só começou com o século XVI, para ficar logo interrompida pela catástrofe maior da guerra. Então, mais a fase seguinte, a do Barroco, foi depois esquecida por motivos já expostos. E apesar da ressurreição das letras barrocas no século depois, só Schäfer, Gryphius e Grimmenhausen voltaram a incorporar-se na literatura viva, mas o século XVIII os desconhecia dentro e fora da Alemanha. Então, por volta de 1700, a Alemanha é o único país da Europa, isso é em 1700. Ele fala que por volta de 1700, a Alemanha é o único país da Europa civilizada, sem literatura alguma. Não tinha, em 1700. Então, os alemães afiguravam-se, eles pareciam para os seus vizinhos, que eram a França, como nação iletrada. Então, na França, diziam que o alemão é uma língua para falar com criados e com cavalos. Então, falava-se isso naquela época. Todas as pessoas cultas na Alemanha
exprimir-se em francês ou nas universidades em latim. Então foi o grande silêncio daquele período, entre 1660 e 1685. Não nasceu na Alemanha, nesse período de 1660 e 1685, como nota o Carpeaux, nenhum escritor de algum mérito, assim, muito conhecido. Então Carpeaux comenta que estudiosos procuram explicações para aquele período do silêncio na Alemanha em torno de 1700. Mas aí ele fala que surgiu, o que havia na Alemanha nesse período de importância era o Johann Sebastian Bach, né? Então, Johann Sebastian Bach, 1685 a 1750, o Carpeaux comenta que é a verdadeira enciclopédia do espírito alemão do seu tempo. Nele há tudo, do misticismo dos motetes, a capela, até a tragicidade das paixões, da sonoridade coletiva das obras para o órgão, até a religiosidade individual nas áreas das cantatas, da extrema perfeição formal e emocional dos concertos de Brandenburgo, até o universalismo musical do cravo bem temperado, dos artifícios supremos da oferenda musical e da arte da fuga, né, que a fuga é um estilo e das variações de Goldberg, até o lirismo íntimo das suítes e dos movimentos lentos, concertos para violino e orquestra. Então ele fala que o Bach é igualmente grande como um compositor instrumental e um compositor vocal. E Carpeaux mostra que a música alemã de 1700, então ele mostra assim que em relação à música e à literatura na Alemanha em 1700 havia uma distância muito grande, porque devido à pouca produção literária da época, e que Bach tinha como base a mentalidade do luteranismo, mas sem o formalismo dos credos luteranos. Contudo, Bach, por alguns estudiosos, considerado dentro de um racionalismo religioso sendo contemporâneo do pietismo e do racionalismo. Então ele começa a falar, o Carpeaux fala um pouco sobre a questão do pietismo, né? Ele fala, o pietismo foi um movimento de devoção dos leigos luteranos que procuravam fora das igrejas oficiais a satisfação das suas necessidades religiosas. Então, o pietismo, nascido na Saxônia antes de 1700, estava remotamente influenciado pelo misticismo espanhol-francês que se cultivava no mesmo tempo na Renânia. Então, os pietistas não perturbavam a paz da igreja, como ele comenta. Não se revoltavam contra o dogma nem contra os príncipes, pastores e professores. Individualizavam a devoção, tornando-a mais íntima, às vezes exaltada. Não há dúvida que o Johann Sebastian Bach simpatizava com eles, embora sua posição, suas funções oficiais o mantivesse no campo da ortodoxia. Por outro lado, é Bach homem do século XVIII, da época das luzes. Então, ele fez visita em Potsdam ao rei Frederico o Grande da Prússia, que era amigo de Voltaire e dos filósofos franceses. Na leitura de Carpeaux, o racionalismo do século XVIII é movimento internacional, partido da França, de Bailly Fontenelle, e da Inglaterra, os deístas, que pretendiam reduzir o cristianismo a uma religião razoável, sem revelação divina e sem milagres. Então conquistou o continente. Na Alemanha, a Aufklärung, que é o esclarecimento, ou talvez uma outra compreensão, o iluminismo, Aufklärung, esclarecimento, é condicionada pelo desejo ou pela necessidade de não ofender os poderes dominantes da Igreja e do Estado. Então, logo, não podiam penetrar por enquanto na parte católica do país, na Áustria, Baviera, Franconia e Renânia. Então, conquista mais a parte do norte, que é a Prússia e a Saxônia, as regiões protestantes. Então, o Carpeaux está na página 44. Então, ele comenta que a literatura alemã do século XVIII será quase exclusivamente uma literatura protestante. Quando os escritores, ainda por volta de 1800, mencionavam o catolicismo, usavam um pretérito, porque houve a reforma, né, de Lutero, como se tratasse de uma religião há muito abolida.
Então, forte também é a participação dos protestantes na Suábia e na região báltica. Há, porém, como ele nota, duas exceções, porque essa parte protestante, que era muito forte, né? Ele fala que havia também algumas exceções, que é a Suíça alemã, que a Suíça era calvinista, portanto, em relações com o protestantismo da Europa Ocidental, já parcialmente liberalizado. A outra exceção é a cidade livre de Hamburgo, intimamente ligada pelo comércio à Inglaterra. Então, Hamburgo é para a Alemanha o porto de invasão do deísmo dos Freethinkers, que é os livres pensadores ingleses. Aí, com isso, o Carpo mostra em torno de 1800 as conjunturas causadas após a Reforma e a Guerra dos 30 Anos. Aí ele comenta sobre Barthold Heinrich Brooks de 1608 a 1747. Ele fala que este autor, em resumo, o Carpo comenta que inicia-se uma descrição da natureza, esse autor faz isso, mas que eram ainda descrições de minúcias, que ainda chegavam a um certo exagero, sem importância histórica, e que alguns poemas surpreendem também. Pertencia ao grupo semi-clandestino de deístas de Hamburgo. A outra porta de entrada de influências inglesas era a Suíça, calvinista, mas essa vivia politicamente separada da Alemanha. E desde a Reforma, numa espécie de letargia espiritual, precisava de estímulo especial para despertar. Esse estímulo foi a reação contra o classicismo francês. Então, o que acontece? Havia, como a relação, por exemplo, a relação entre a literatura francesa clássica do século XVII e a Alemanha sempre foi das mais infelizes, como mostra o Carpo, né? A um curto período de imitação servil, seguiu-se o ataque odioso e injusto de Lessing, por exemplo, desde então. Cornélio e Racine nunca mais encontraram compreensão na Alemanha, e Goethe, do iniciador daquela fase de imitação, caiu no mais profundo desprezo da nação, na página 45. Aqui eu tô falando assim de nação, como mostra o Carpo, porque o que acontece? A Alemanha ainda não era unificada, então por isso a complexidade de compreensão. O Carpo comenta que naquela fase, alguns escritores franceses eram rejeitados, e aqueles que os tinham como modelo de imitação, exemplo Goethe, foram por isso desprezados por alguns. Talvez isso tenha relação com a necessidade dos alemães afirmarem sua literatura e o seu território, que naquela época ainda não estava à altura da França e da Itália, ao que mais tarde é compreensível as disputas com os franceses. Por isso, muitos autores daquela época tinham um certo sentimento patriótico pela necessidade de demarcação também de território e da língua, e por conjunturas. Assim, o barroco já havia sido encerrado. Então ele comenta sobre o Goethe, que é o Johann Christoph Goethe, de 1700 e 1766. Goethe foi considerado por Carpo patriota, mas esse patriotismo não é o que a gente considera como hoje um patriotismo, mas era na época como se assim, uma necessidade de afirmar a língua de um país, né, que ainda não era uma nação, ainda não era um país. Então viu com tristeza a decadência da literatura pátria, quis redimi-la, eliminando os resíduos do barroco. Ele era racionalista. Carpo mostra que Goethe queria retirar os resíduos do barroco na literatura alemã, porém substituindo pelas regras razoáveis da literatura clássica francesa. Ao que nota, houve fracasso. Ao que parece, não era de interesse dos alemães daquela época. Então o crítico nota que, apesar da rejeição de Goethe em sua época, que foi muito importante para retirar a literatura alemã da estaca zero, devido aos seus conhecimentos literários, ao mesmo tempo Goethe também era visto como um autor de certa forma que seguia uma linha de classicismo muito exacerbado, assim. Então, considerado o primeiro poeta moderno de língua alemã foi o Christian von Gott Gellert.
o que era o rei Frederico o Grande, 1715-1769. Então, um homem de formação francesa, em que a fé luterana transformou-se em moralismo profano. O Carpo mostra que a sua poesia não há vestígio, mas que era um poeta didático que pretendia ensinar o povo, a classe média de seu tempo. Escrevia por isso fábulas e contos, Fabel und Erzählungen, ao que hoje permanece como nota o crítico seus textos lidos por colegiais e muito porque Beethoven as pôs em música. A exemplo, canções religiosas. O crítico mostra que era homem de personalidade tímido para abrir caminho para o clero, para o racionalismo. E logo também surgiram espíritos críticos, empregando as armas da razão contra a estreiteza da vida pequeno-burguesa. Então aqui vem a crítica a Goethe, né? A ditadura literária de Goethe encontrou oposição nos suíços, acostumados a usar na vida cotidiana o dialeto da sua terra, o Schwyzerdutch. Também usavam expressões e locuções dialetais em seus escritos, provocando a ira do professor de Leipzig, que Goethe era de Leipzig. Mas esse conflito só foi estopim que fez estourar outras incompatibilidades mais profundas. Então, Jacob Bodmer, de 1698 a 1783, é o mais influente dos literatos de Zurique. Era homem de formação inglesa, conhecedor e admirador de Milton, que recomendou aos seus discípulos como modelo de poesia religiosa. Também sabia, embora vagamente, da existência de Shakespeare. Em seu amigo Brighting, espírito teórico, supõe-se influências italianas, que era o Muratori, que já preludia um pré-romantismo. Goethe, porém, o racionalista, não quis saber de poesia religiosa, e de Shakespeare também não, só sabia que esse dramaturgo bárbaro não tinha obedecido às regras da tragédia clássica francesa. Então começou-se aí, como o Goethe ele seguia as regras de unidade do teatro de forma mais convencional, digamos assim, talvez, quando começou a aparecer um pouco Shakespeare, os autores ingleses na Alemanha, como Shakespeare, por exemplo, começou-se a ter uma certa polêmica, porque alguns, por exemplo, Goethe e os suíços tinham uma querela, digamos, literária assim, em relação a eles. Era a primeira grande polêmica literária em língua alemã. Então, Carpo comenta que durante essa querela, né, essa polêmica entre Goethe e os suíços, estes não perceberam e tiveram dificuldade de colocar um grande poeta em oposição ao que vem Harley e Klopstock. Então, Albrecht von Harley, de 1708 a 1777, autor do poema Os Alpes, não chegava a ser como Gellert, mas uma poesia pietista, com ecos de poesia remota barroca. E o Gellert, sua poesia antecipa o classicismo autêntico de autores muito importantes da literatura do século XVIII, e sentimentos de devoção à natureza de Rousseau, linguagem que precede a poética solene de Klopstock. E o Klopstock é assim, o jovem poeta em que os suíços encontraram, enfim, um gênio que podia ser oposto ao mestre de escola de Leipzig. Então, Klopstock é o primeiro poeta alemão que se tornou internacionalmente famoso, né, na página 47. Carpo mostra que Klopstock foi o primeiro poeta alemão digno de tradução para outras línguas. O primeiro que mostrou ao mundo que os alemães também possuíam literatura. E o crítico comenta que Klopstock foi um dos poetas mais lidos durante o século XVIII, que seus cantos eram continuações do Paradise Lost de Milton, que era o poeta calvinista inglês que influenciou o poeta luterano Klopstock. Por isso, seus temas, que ele fala sobre a revolta dos anjos rebeldes, da queda, do pecado, do perdão, ao que agradou naquela época, assim, os pietistas e os ortodoxos da época. Então o Klopstock tornou-se depois quase legível. Hoje, assim, até mesmo no período que Carpo escreve, ele comenta que as suas epopeias não são leituras do homem moderno mais.
Se alguns trechos e versos de Klopstock não constassem obrigatoriamente nos manuais didáticos da escola média alemã, o poeta já não seria lido por ninguém. Então, provavelmente, assim, é lido por pessoas que têm interesse na literatura dele, mas não propriamente uma leitura de corrente, assim. Lessing ainda era novo quando já começou a dosar cuidadosamente os elogios da Klopstock, misturando-os com censuras mais ou menos veladas. Então, Lessing, ele criticava o Klopstock, em vez da imitação de Milton. Ele queria, assim, Lessing falava que em vez da imitação de Milton, aconselhou de Thompson, o poeta das seasons, das estações. Então, resumindo a leitura de Carpo, o Klopstock recebeu alguns elogios e censuras de Lessing. Assim, o barroco é seguido pelo rococó. Mostra que os autores seguintes ao período de Klopstock imitavam, como na Europa, em tempos da Renascença, poesias gregas, mas o crítico mostra que tais imitações tinham certo artificialismo, sem base na experiência vivida. Então era o rococó alemão a estilo anacreôntico, que cantavam moças imaginárias e canções de guerra das quais os escritores nunca haviam vivido. Então a Guerra dos 7 Anos, em que Frederico o Grande bateu os exércitos franceses, inspirou-lhe as patrióticas canções de guerra prussianas, de um granadeiro, assim como muitos outros alemães colocou esperanças nacionais naquele rei, homem de formação francesa que nunca quis abrir um livro escrito em alemão. Iglar, um saxônio inspirado por patriotismo prussiano, nunca tinha visto um campo de batalha ao escrever suas canções de guerra, página 50. Então, Salomon Gessner, de 1730 e 1788, ele escreveu idílios, que parece que em alemão os idílios tem um termo que eles se usam, Fade, que foram muito traduzidos na Europa. Então, o rococó, anacreôntico e o racionalismo parecem estilos alheios um ao outro, mas não estavam fatalmente separados, pois o exotismo anacreôntico, por mais falso ou imaginário que fosse, também podia servir para criticar indiretamente as rígidas convenções morais do mundo moderno e abrir as portas, como se dizia, ao gozo razoável da vida. Então, no meu ponto de vista sobre a leitura de Carpo, assim como o crítico nota, suspeito ao leitor atual alguns poetas alemães daquela fase, exemplo Klopstock. Como Carpo fala que hoje parece suspeito os textos de Klopstock devido a um patriotismo de exaltação e exagero, mas que ele foi lido na Alemanha devido à conjuntura da época e que a Alemanha ainda não era unificada, por exemplo, enquanto nação, e sim formada por principados e ducados, que em parte era constituída por católicos ao sul e por protestantes ao norte. Por esse motivo, e muitos outros após a Reforma e a Contra-Reforma, muitos alemães, para se afirmarem pertencentes a uma língua e literatura própria, tinham esse patriotismo exacerbado, uma vez que a Alemanha não era considerada o centro da literatura ainda, e diante da Itália e principalmente da França, que já estavam muito à frente, sentiam-se em atraso. Havia naquele período a necessidade de surgir um escritor que refletisse as circunstâncias da época, de modo a ser lido tanto pela parte católica quanto pela protestante. Porque acontece que, após a reforma de Lutero e a Contra-Reforma, havia a parte protestante pessoas que liam, aprenderam a língua através de Lutero e de autores do Barroco, mas que eram a maioria alguns protestantes. Mas a parte católica, os católicos, alguns ainda não, talvez essa questão da língua, né, de ler, né, era necessário ter autores que fizessem essa unificação, digamos assim. Então, ele fala que um importante autor que daquele contexto surgiu é Wieland, Christoph Martin Wieland. Então, do Wieland, ele fala o seguinte, que o seu libertinismo moderado, o seu racionalismo também moderado, estão hoje em dia totalmente fora dos nossos horizontes espirituais, mas
não temos o direito de desprezar simplificado aquilo que foi, em seu tempo, uma influência literária fecunda. Embora sem profundeza, é Wieland uma figura de intricada complexidade espiritual. Então, Wieland, saído pela fuga de um ambiente pietista, era natureza sem necessidades religiosas, teve a ambição juvenil de ser um anti-Klopstock, infesta a poesia exaltada, a grande épica ao patriotismo, quis ser cosmopolita, de simpatias francesas e voltairianas, um livre pensador, embora sem ofender demais os ouvidos devotos, um libertino alegre mesmo ao preço de ofender os ouvidos castos. Então nota-se que Wieland parece tomar um caminho contrário a Klopstock. Wieland quis ser cosmopolita, ao contrário do patriotismo de autores também como Klopstock. Então, resumindo a leitura de Carpo, Wieland, enquanto homem do rococó e do racionalismo, chegou a conquistar o título de Boccaccio alemão, com a escrita dos contos cômicos. Apesar disso, o crítico mostra que essa não era a fase de amadurecimento do autor, que foi visto apenas após a escrita da história do jovem Agaton, que é em ambiente grego um Bildungsroman, que é um romance de formação. O que é um romance? Seria um romance de formação alemão. Ele mostrando como um jovem, saído da religiosidade tradicional, passando através do libertinismo, chega a um gozo razoável da vida. Esse romance foi lido na Alemanha como obra de erudição admirável, sem que os pedantes e os espíritos estreitos mudassem de vida. Ficou tudo no mesmo, nos pequenos principais e nas pequeníssimas burguesias das cidades. É importante notar dois aspectos do Bildungsroman, que eu, pensando um pouco sobre o Bildungsroman, só para resumir um pouco, que é esse romance de formação. É um gênero literário de romance e novelas, às vezes epistolares, que narra em geral romances, que narram em geral a educação, a formação, a mudança de vida de um personagem, às vezes da juventude à idade madura, que é em geral pertencente à burguesia. E é importante pensar que essa noção de burguesia também compreendida na época é muito diferente da que entendemos hoje, né? Além disso, é importante refletir sobre a época desses autores, uma vez que o sentido de burguesia é muito diferente da compreensão atual. Burguesia está relacionado àquelas pessoas que não eram nobres, que não tinham título de nobreza. Então, por isso, os romances de formação eram muito lidos na época por essa burguesia que se formava, uma vez que muitos jovens viam em tais romances uma representação de suas vidas. Então, o Wieland tinha desistido de polemizar, chegar enquanto acessível, como mostra Carpo, ao espírito rococó, à sabedoria. Chegou a escrever um livro de Golden Spiegel, Espelho de Ouro, sobre a educação dos príncipes para que os países alemães conseguissem monarcas esclarecidos e benevolentes, livro que lhe arranjou um convite a Weimar, onde ele, mais velho, viverá como vizinho de Herder, Goethe e Schiller. Ele foi um grande personagem na loja maçônica e suas frases sobre humanidade e tolerância lembram ocasionalmente as palavras do sábio sacerdote maçônico Zarastro na flauta mágica de Mozart. A isso chegou o racionalismo do livre pensador Wieland. Então, para resumir o que Carpo nota sobre Wieland foi que quando este estava mais velho, vivera na cidade de Weimar, sendo o vizinho nada mais do que Goethe, Herder e Schiller. Wieland foi tradutor do grego Luciano, que traduziu para o alemão, e sua importância foi também porque era um dos poucos alemães que dominavam a língua inglesa. Então, por isso, ele deu aos alemães a primeira tradução de Shakespeare. Então, foi um marco nesse período com Wieland, porque ele traduziu Shakespeare para os alemães, que não sabiam língua inglesa. Ele levou o Shakespeare para lá. Só que a tradução dele foi feita em prosa. E em uma de suas últimas obras, o romance História Secreta de Peregrinos Proteus, panorama erudito dos últimos tempos do paganismo antigo, chegou a insinuar dúvidas quanto à veracidade da história evangélica, mas sempre procedeu com cautela.
Ao ataque polêmico, preferiu a sátira sorridente, na qual seu mestre era o grego Luciano, que traduziu para o alemão. Mas há em Wieland, além da erudição clássica e das preferências francesas, mais um outro elemento estrangeiro. Foi ele um dos primeiros literatos alemães que dominavam a língua inglesa. Então ele introduziu na Alemanha a leitura e o culto do humorista sentimental Laurence Sterne, uma das grandes influências da época, que também é perceptível na prosa de Wieland. Mas, antes de tudo, deu à Alemanha a primeira tradução de Shakespeare, que é uma tradução incompleta, 22 das 36 peças, é em prosa, e o que, assim, por alguns, como Carpo mostra, tira um pouco a poesia shakespeariana. Em muitos trechos, o original é amenizado ou abrandado para deixar de ofender o dominante gosto clássico francês, que o próprio Wieland não pretendia abandonar. Apesar de tudo, foi um acontecimento literário de primeira importância. Então, a tradução publicada entre 1762 e 1766 acabou com os últimos resíduos da ditadura de Gotha, decidida polêmica em favor dos suíços anglomanos. Então, essa querela literária acabou se indo mais para o lado, ao que Carpo nota que a querela, ou a primeira polêmica, como Carpo fala, literária, em destaque na Alemanha entre Gottsched, escritor de grande importância, porém considerava a literatura nos altos padrões de um purismo catedrático, e os suíços, que tinham como modelo os autores ingleses, se resolveu mais para o lado dos suíços. Por isso os alemães conheceram Shakespeare pela linguagem de Wieland, em prosa. A história da literatura alemã do século XVIII pode ser dividida em duas fases, como Carpo mostra. Antes de Shakespeare-Wieland, que é a tradução de Wieland, e depois de Shakespeare-Wieland. Com essa tradução, se anuncia na Alemanha o pré-romantismo. Então, ele fala ainda sobre Wieland, que segundo Carpo, o Wieland, sendo autor classicista, a maneira do rococó e racionalista, livre pensador, ele percebeu também assim certos germes pré-românticos nele. Então, por exemplo, em seu épico Oberon pretendeu tratar um enredo fantástico, lendário medieval à maneira jocosa do seu querido Ariosto. Então, o Wieland, como nota o crítico, devido à sua escrita prolixa, não é tanto pelo leitor moderno lido, de acordo com Carpo. É incluído, por exemplo, o Carpo mostra que o Wieland é incluído na Alemanha em edições de autores clássicos alemães, mas que ele não é considerado um autor modelo, assim, não é considerado como mostra o Carpo. Aí, Georg Christoph Lichtenberg, ele fala do Lichtenberg, de 1742 e 1799, que é sobre um racionalista, sobre o racionalista Lichtenberg. Carpo considera-o como escritor de espírito anticlássico, porém tornou-se um clássico no sentido de escritor modelo. Ele tornou-se um escritor que se escreviam, como ele escreve. Destaca a escrita de Lichtenberg os aforismos curtos, pungentes e espirituosos, que antecipa ideias de Nietzsche e Freud. Foi o primeiro literato alemão que empreendeu a viagem para Londres. E, ao invés de ir para Paris e Itália, como muitos faziam, ele foi o primeiro que foi para Londres. Aí ele viu uma representação de Shakespeare. Então, ainda sobre Wieland, resumindo, as palavras de Carpo, a contribuição de Wieland na literatura foi muito importante, uma vez que o escritor conseguiu ser lido tanto pelos protestantes ao norte, quanto pelos católicos ao sul. Então, os alemães católicos, impelidos de ler a Bíblia após a Reforma e na Contra-Reforma, aprenderam em Wieland a língua moderna alemã. Então, aqueles que não liam Lutero, e os autores que vieram após a Reforma e a Contra-Reforma, começaram a ler, a aprender a língua moderna nos textos de Wieland. Então, o que o Carpo mostra, que sob um olhar historiográfico, é que a Alemanha ainda não unificada naquela época, por isso uma complexidade de entender a literatura daquela época, a Alemanha modificou-se após muitos anos da Reforma e a Contra-Reforma.
A literatura, que até então era exclusivamente protestante, deixou de lado alguns alemães católicos ao sul que não tinham ainda conhecimento da língua, e após alguns autores, principalmente Wieland, retomaram as leituras em língua alemã, aprendendo com isso a língua alemã moderna. Então, pela repercussão de Wieland, a Áustria, a Baviera e a Renânia começaram a se reincorporar, ao menos assim, literariamente, à nação, a qual em breve chegaram a fornecer movimentos e escritos importantes. Mas ele fala que é claro que o centro literário, naquela época ainda, continuou por enquanto no norte protestante, que o centro era Berlim, a capital da Prússia, que o rei Frederico II, grande como cabo de guerra estadista, tinha transformado em grande potência. Então o rei era um homem de formação exclusivamente francesa, ele gostava de Voltaire, e pelos seus numerosos escritos pertencia à literatura francesa, na qual ocupa um lugar honroso. Ele considerava os alemães incapazes de expressão literária ainda. Então ele só gostava um pouco do Gellert e escreveu contra todos os outros, inclusive contra o jovem Goethe. Ele escreve um panfleto polêmico em língua francesa, tratando-os como bárbaros seduzidos pelo bárbaro Shakespeare. Então, sobre o rei Frederico II, Carpo comenta rapidamente que, apesar de suas críticas aos escritores alemães, ele foi importante porque suas vitórias contra o exército francês acendeu um vivo patriotismo que não era mais prussiano, mas tornou-se alemão, embora então ninguém pensasse na unificação ainda dos inúmeros pequenos principados, ducados, bispados e cidades livres. Mas fortaleceu-se o alto respeito, né, da nação alemã. Formou-se em Berlim um centro da Aufklärung, que é o racionalismo filosófico e literário. Então, a meu ver, como leitora de língua portuguesa, assim, né, no Brasil, o panorama de Carpo é muito acessível. Apesar disso, é difícil compreender a literatura alemã daquela época, uma vez que a unificação tardia de algumas nações na Europa dificultaram a formação da literatura da Alemanha, que era formada por vários ducados, principados, bispados. Então havia tanto na literatura quanto historicamente falando certos embates em relação à França. Então a literatura francesa era o padrão, assim, o modelo de literatura e erudição da época. E os alemães, para se afirmarem como nação, precisavam colocar sua língua e literatura à altura. Então, de certo, na atualidade, enquanto país França e Alemanha têm sua literatura já consolidadas. Mas o que Carpo traz é que naquela época ele traz um olhar historiográfico e panorâmico sobre a literatura alemã. Então é importante refletir que o leitor atual vai, de certo modo, buscar outras perspectivas também sobre a história da literatura alemã. Nossa,